Vamos fazer o estudo completo da função x² sobre 1 menos x, de modo a esboçar a sua curva. Nós temos aqui o denominador 1 menos x, que nos indica uma restrição no domínio. 1 menos x não pode ser igual a zero, ou seja, x não pode ser igual a 1. Sendo assim, o domínio de f é igual a todos os números reais, com exceção do número 1. Vamos passar para o cálculo dos interceptos, encontrando primeiramente o intercepto y, fazendo x igual a zero. Portanto, quando x igual a zero, f de zero é igual a zero ao quadrado sobre 1 menos zero, que é igual a zero. Portanto, coincidentemente, esse também é o intercepto x. A curva passa pelo ponto 0, 0. Temos aqui um primeiro ponto da nossa curva, passando agora para o estudo da simetria. Lembrando que se f de menos x é igual a f de x, nós temos uma função par, e se f de menos x é igual a menos f de x, a nossa função é ímpar. Existe, claro, a possibilidade de que a função não seja nem par nem ímpar. F de menos x é calculado substituindo menos x em todo lugar que x aparece, no caso, aqui e aqui. Portanto, nós ficamos com menos x ao quadrado sobre 1 menos x, que é igual a x ao quadrado sobre 1 mais x. E isso é diferente de f de x e também é diferente de menos f de x. Portanto, a função não é par nem ímpar. Calculando agora as assíntotas, lembrando que, devido ao fato de nós termos uma restrição no domínio, nós precisaremos calcular o limite dessa função para x tendendo a 1 pela direita e também pela esquerda. Nós teremos os seguintes limites a serem calculados. Como dito anteriormente, limite para x tendendo a 1 pela direita e também tendendo a 1 pela esquerda. 1 tendendo pela direita, você pode imaginar o número 1,000001 e 1 pela esquerda como 0,9999. Quando você insere 1,00001 e eleva ao quadrado, praticamente você tem o número 1 aqui no numerador. Porém, 1 menos um número muito próximo de 1, porém um pouco maior, torna esse denominador negativo e muito próximo de zero, algo como menos 0,00001. Quando nós dividimos 1 por um número muito pequeno e negativo, nós temos um número muito grande e negativo. Sendo assim, quando x tende a 1 pela direita, a nossa função tende a menos infinito. Fazendo a mesma análise com 0,999, aqui nós temos um número muito próximo de 1 e aqui um número muito próximo de zero, porém positivo. Portanto, o nosso limite é igual a mais infinito. A nossa função possui um outro tipo de assíntota, que é a assíntota oblíqua. Isso porque a potência do polinômio do numerador é uma unidade maior do que o do denominador. E a maneira mais fácil de encontrar essa assíntota oblíqua é fazendo uma divisão polinomial. Nós vamos dividir x² por 1 menos x. Lembrando que na divisão de polinômios, nós temos intrinsecamente um sinal de menos aqui, o que faz com que o resultado de qualquer termo que nós coloquemos aqui multiplicado por esse se torne negativo. Ou seja, se nós queremos que apareça x² aqui de modo a cortar esses termos, nós queremos inserir um termo aqui que nos produza x² positivo, ou seja, menos x, porque a multiplicação de menos x com menos x nos fornece o x², também continuando aqui a multiplicação por 1, temos aqui menos x, e no próximo passo nós cancelamos esses termos, porque x² menos x² é igual a zero, e 0 menos menos x é igual a mais x, portanto, nós ficamos aqui somente com x. E aqui, o próximo passo é similar, nós queremos fazer com que apareça x nessa multiplicação, então nós multiplicamos por menos 1, dado que menos 1 menos x é igual a x, e menos 1 vezes 1 é igual a menos 1, portanto, nós ficamos com x menos x, que é igual a zero, e 0 menos menos 1, que é igual a 1. Portanto, nós podemos reescrever essa divisão como o quociente mais o resto sobre o divisor. E a assíntota oblíqua aparece aqui. Temos então a assíntota oblíqua menos x menos 1. Temos também a assíntota vertical x igual a 1. Isso porque esses limites são infinitos. Podemos então passar para a análise da derivada dessa função, ou análise do crescimento e decrescimento da função. Se f de x é igual a x² sobre 1 menos x, nós temos aqui um caso típico da utilização da regra do quociente, onde ao calcular a derivada de u sobre v, nós ficamos com u' v menos u v' sobre u ao quadrado. Dado que u é igual a x², u' é igual a 2x, e dado que v é igual a 1 menos x,
v' é igual a menos 1, portanto, f' de x é igual a 2x vezes 1 menos x ao quadrado vezes menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado, que é igual a menos x ao quadrado mais 2x sobre 1 menos x ao quadrado. Nós igualamos essa derivada a zero, de modo a calcular os possíveis pontos de máximo e de mínimo. Portanto, menos x ao quadrado mais 2x sobre 1 menos x ao quadrado é igual a zero. Menos x ao quadrado mais 2x é igual a zero, passando esse termo multiplicando zero. Aliás, não esqueça que o valor x igual a 1 entrará no varal de sinais da primeira derivada. Colocamos x em evidência e daqui nós tiramos duas possibilidades. Ou x é igual a zero ou x é igual a 2, dado que nós temos um produto aqui, portanto, ou o primeiro termo vale zero ou o segundo vale zero. Portanto, nós temos aqui os pontos críticos 0 e 2 e aqui também a descontinuidade no nosso domínio, um local onde a derivada não existe. Portanto, você precisa de fato quebrar esse intervalo em dois, nesse aqui e nesse aqui. Precisamos então de 4 valores para analisar o crescimento dessa função. Podemos utilizar aqui menos 1, meio, 3 sobre 2, que é igual a 1,5, e 3. Vamos calcular f' de menos 1, f' de meio, f' de 3 sobre 2 e f' de 3, substituindo, claro, a nossa primeira derivada. f' de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 1, menos 2 sobre 1 menos 1, que é igual a 2, ao quadrado. Não importa o valor que nós temos aqui, só importa o sinal. E esse sinal é negativo, que indica que nesse intervalo de menos infinito até zero, a função é decrescente. Utilizando o meio agora, nós ficamos com menos 1 sobre 4, mais 1, 2 vezes meio, 1 menos meio, que é igual a meio, sobre o melhor elevado ao quadrado, portanto, 1/4. Nós temos aqui um valor positivo. Utilizando agora 3 sobre 2, temos aqui menos 9 sobre 4, mais 2 vezes 3 sobre 2, que é igual a 3. 1 menos 3 meios, menos meio, elevado ao quadrado. Nós temos um valor positivo. E para f' de 3, nós ficamos com menos 9 mais 6 sobre 1 menos 3, menos 2 ao quadrado, que é negativo. Portanto, a função é decrescente de menos 2 até mais infinito e crescente de 0 a 1 e depois de 1 até 2. Nós podemos calcular também as coordenadas exatas desses pontos, substituindo na função original. Lembrando que não dá para substituir x igual a 1, porque essa é uma restrição do nosso domínio. Portanto, nós temos f de 0, que é igual a 0, esse ponto nós já tínhamos. E temos também f de 2, que é igual a 2 ao quadrado sobre 1 menos 2, que é igual a menos 4. Nós já fizemos aqui o estudo de crescimento e decrescimento da nossa função. Vamos agora para o estudo da concavidade. Dado que f' de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x, utilizando novamente a regra do quociente, nós ficamos com a seguinte segunda derivada. Derivada da função de cima, menos 2x mais 2, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, utilizando a regra da cadeia, 2 vezes 1 menos x a primeira, vezes menos 1, sobre a função de baixo ao quadrado, portanto, 1 menos x ao quadrado, que é igual a 1 menos x à quarta. Nós podemos simplificar vários desses termos aqui, claro que dá um pouco de trabalho. Nós vemos aqui que os termos do numerador podem ser simplificados para 2 vezes 1 menos x, o que nos torna possível, ou que torna possível, cancelar 1 menos x do numerador com um termo 1 menos x do denominador. Sendo assim, nós ficamos com a segunda derivada de f igual a 2 sobre 1 menos x ao cubo. Nós já temos aqui a segunda derivada e igualá-la a zero não nos traz nenhum ponto adicional. Isso porque quando nós equacionamos 2 sobre 1 menos x ao cubo igual a zero, nós podemos multiplicar aqui esse termo por zero, portanto nós ficamos com 2 igual a zero, que claro, não é verdade. Portanto, o único ponto que nós colocaremos no sinal, no varal de sinais da segunda derivada é x igual a 1. Nós analisaremos, por exemplo, x igual a 0 e x igual a 2, inserindo esses valores na segunda derivada. Para x igual a 0, nós ficamos com 2 sobre 1 menos 0 ao cubo, que é igual a 1, que é um valor positivo, portanto a função é côncava para cima. E f' de 2 é igual a 2 sobre 1 menos 2, menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é igual a menos 1, portanto 2 sobre menos 1 é um valor negativo. Portanto, aqui a função é côncava para baixo. Apenas um comentário, este aqui não é um ponto de inflexão, dado que ele não pertence ao domínio da função. E tá aí, temos todas as informações que nós precisamos para esboçar essa curva. Temos as assíntotas x igual a 1 e também menos x menos 1. A curva passa pelos pontos 0, 0, que é um ponto de mínimo, e também por 2, menos 4, que é um ponto de máximo. Ela é côncava para cima de menos infinito até 1 e côncava para baixo de 1 até mais infinito.
Portanto, nós temos aqui o esboço da nossa curva.